trouxe uma palavra sobre isso, sobre conhecer, sobre aprendizagem. E eu confesso que desde quarta-feira, sim, várias coisas, igual ele falou aqui, que Deus começa a nos mostrar, a abrir a nossa mente, a nos mostrar algumas coisas, e a gente vai entendendo que tem a ver com o que Ele quer que fale para a igreja dele. E eu não sei se você tem percebido o que Deus tem feito aqui nesse lugar, sobre tudo isso, sobre as mudanças que têm acontecido aqui nesse lugar, sobre até mesmo as palavras, as pregações, as pessoas que vêm trazendo a palavra, como Deus tem feito, como Deus tem trabalhado e como Deus tem querido nos mostrar que Ele quer mudar, que Ele quer mudança, que Ele quer transformação de caráter, que Ele quer transformação de atitudes. E isso a gente não vai conseguir sem mergulhar na aprendizagem da palavra dEle, sem conhecê-lo, sem buscar entender tudo aquilo que Ele quer que a gente aprenda. E vira e mexe, esse quarta, domingo, tem uma palavra forte aqui, e às vezes o que eu percebo é que algumas pessoas nem dão certa importância à palavra, ou não se ligam o que está sendo dito, porque é importante que a gente preste atenção no que Deus está falando, no que Deus quer falar, porque se nós não aprendermos, se nós não entendermos o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer nos mudar, nós vamos ficar continuando ouvindo sempre as mesmas coisas, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, errando as mesmas coisas e vendo sempre as mesmas coisas, sem sair do lugar, porque a gente não muda, nós não mudamos. Então, eu queria trazer hoje Oséias 6:3. A gente vai mexer um pouquinho na palavra, porque é culto da palavra, a gente pode manusear bastante. E Oséias 6:3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E esse prosseguir, esse prossigamos, algumas palavras são sinônimos de prosseguir, e é progredir, perseverar e persistir. Tudo isso, todas essas palavras estão associadas à palavra prosseguir, para que isso que Deus deixou aqui para a gente, que a gente prossiga em conhecer ao Senhor. E eu estudei, a palavra, e nesse primeiro momento de conheçamos, ficou assim bem claro assim para mim que esse primeiro momento é quando nós conhecemos a Jesus, quando é fácil, porque é fácil chegar até Jesus, é fácil. Ele permite que você chegue até Ele e você o conheça. E geralmente quando a gente se aproxima de Jesus, quando a gente conhece Jesus, nos momentos difíceis da nossa vida, geralmente a gente conhece Jesus. E a gente fica tão maravilhado de saber que existe um Deus que foi capaz de dar o seu Filho por nós, que nos ama tanto a esse nível de entregar seu Filho por nós. Então nós ficamos naquele primeiro impacto, assim, fascinados com esse amor. E a gente se propõe a tantas coisas, a gente diz em primeiro momento que a gente vai fazer tantas coisas, e na verdade vai passando o tempo e a gente esquece de prosseguir em conhecer esse Jesus. E ele pede isso, ele pede que a gente prossiga conhecendo a Ele, porque esse primeiro momento é o da salvação. Ele quer te salvar, Ele quer salvar a todos. Então, nesse primeiro instante, vamos dizer assim, que é fácil, é muito fácil. A salvação é fácil. É só você chegar. E chegar a Ele é fácil porque Ele está acessível a nós o tempo inteiro. Mas o
prosseguir, ele diz para a gente prosseguir em conhecer, porque tem muitas coisas que a gente precisa aprender, que a gente precisa descobrir e a gente não descobre, porque a gente para no primeiro momento, a gente para na salvação. Eu estou salvo. Você não vai perder mais a sua salvação, mas você vai deixar de continuar conhecendo esse Deus, conhecendo esse Jesus e de desfrutar de tudo que Ele quer te dar, de tudo que Ele pode te dar, e Ele está esperando somente que você o siga, que você avance. E nós não avançamos, muitas das vezes nós não avançamos, e aí nós não continuamos seguindo aquilo que Jesus tem proposto para nós, que é o conhecer, e conhecer primeiro o principal, que é o reino dele. O reino de Deus é o que Ele está mais interessado que a gente conheça, que a gente descubra seus valores, seus conceitos do reino, não os nossos, que a gente modifique esses nossos conceitos, esses nossos valores, e a gente descubra o que tem proposto para a gente, o que tem para a gente descobrir, que a gente emperra e a gente fica ali paralisado na salvação, e conformado com a salvação, a gente já acha que já é o suficiente, que já é o bastante, quando não é isso, quando Ele tem muito mais para que a gente possa desfrutar. E a gente vive uma vida miserável, uma vida infeliz, sofrendo por todas coisas que nos acontecem, que vêm para nos tirar a alegria, nos roubar a paz, e a gente vai deixando de prosseguir em conhecer esse Deus, e a gente viver uma vida plena, porque Ele quer que a gente viva uma vida plena, e a gente não vive, porque a gente, infelizmente, não prossegue, que é exatamente o que Oséias fala aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como eu trabalho com isso, eu sou pedagoga, e eu trabalho com aprendizagem, com conhecimento, e aí Deus foi falando comigo umas coisas, e eu fui fazendo um link do que Deus está falando aqui sobre conhecer e sobre a minha profissão. E aí eu vou descobrindo que existem várias maneiras da gente aprender. E aí eu fico pensando que na educação existem algumas coisas que paralisam a criança prosseguir em aprender. Nós nos desdobramos na escola. Hoje mesmo eu fiquei na escola o dia inteiro, a gente ficou traçando metas para 2018, de como fazer com que crianças que não aprenderam, que reprovaram, a gente fica pensando, traçando metas de como alcançar a aprendizagem dessas crianças, e a gente ficou lá pensando, e aí eu fiquei, Deus, pode ser isso também. Às vezes a gente tem tanta dificuldade em prosseguir nessa aprendizagem, porque às vezes nós temos essas falhas de aprendizagem que as crianças têm, porque nós somos capazes de aprender o tempo inteiro. Não existe idade para aprendizagem. Você vai aprender, com 100 anos você pode aprender, com 100 anos, com 105 anos você pode aprender coisas novas, você pode descobrir coisas novas. O nosso entendimento, ele não paralisa e você aprende até um tempo e depois você não aprende mais. Não é isso. Mas nós temos transtornos, nós temos dificuldade de aprendizagem, e isso nos impede de caminhar em aprender. E aí eu comecei a conversar com Deus. Deus, deve ser isso. Nós temos dificuldade de estar na tua igreja, de estar na tua casa e aprender e entender o que está sendo dito ali na frente, o que aquelas pessoas estão ali na frente falando, estão sendo usadas por ti, pelo teu Espírito, que não é de mim o que eu estou falando, né? Porque eu estava sentado ali e eu estava falando, Deus, você está dentro de mim. Você está dentro de mim, então que não saia nada de mim, mas que
o Senhor apareça, que da outra vez eu falei aqui que Deus, Ele tem prazer, Ele quer aparecer através de nós, Ele quer aparecer através do seu casamento, Ele quer aparecer através dessa igreja, dessa comunidade aqui. Então, nós temos que permitir isso. E eu fui falando, a gente tem dificuldade de entender, a gente tem dificuldade, e aí existem alguns tipos de aprendizagem que a gente consegue aprender, né? E tem gente que aprende pelo modo visual, tem gente que aprende pelo modo físico, tem gente que é intrapessoal, interpessoal, e aí existem várias formas, várias maneiras da gente conseguir entender, prosseguir em aprender sobre Deus e sobre o reino. E uma das coisas é que a criança, quando ela entra na escola e ela vai dar sequência ali no seu ensino, na sua aprendizagem, eu estudo até hoje. Eu não posso parar de estudar, porque se eu parar de estudar, meu conhecimento vai ficar falho e eu não vou acompanhar as mudanças que estão surgindo na educação. E uma das coisas que Deus falava, assim, nesses dias que eu formulando aqui a palavra, e Deus falava: quantos dias uma criança vai na escola na semana? Você já parou para pensar? Ela vai todos os dias. Quando tem sábado letivo, ela vai também. E nós, pais, até obrigamos a ir no sábado letivo, muitos não, mas a maioria vai no sábado letivo, porque é uma continuação. Nós precisamos continuar, nós precisamos dar continuidade àquela aprendizagem. E na igreja, o que a gente percebe, o que a gente tem percebido, é que, além de existir os crentes domingueiros, ainda existem os crentes que nem domingueiros são. Porque, de repente, se fosse sempre domingueiros, eles iriam acompanhar. Domingo, Marcos deu uma palavra, vamos supor. No outro domingo, ele vai continuar a palavra dele. Se você fosse domingueiro, você iria acompanhar o que o Marcos parou no domingo. Mas nem isso a gente tem às vezes. E essa inconstância de presença na igreja, de presença para acompanhar o que Deus está falando, muitas das vezes a gente se perde, porque Deus está traçando uma linha, está traçando um propósito aqui para esse lugar, para essa igreja. Ele quer mudar conceitos, valores, quer mudar a concepção de cada um. E aí vem uma palavra domingo, e aí vem uma palavra quarta, e aí vem um ensinamento domingo, é um ensinamento quarta, e aí você veio no domingo, mas na quarta você não vem porque você tem os seus afazeres, você vai ficar muito cansado, e aí você não vem na quarta. Então aí você vem no outro domingo, mas no domingo tem visita, aí você pula um domingo, aí você volta no outro domingo. Então essa inconstância também, Deus falava isso para mim. Você já percebeu que numa escola, nós não gostamos que o nosso filho falte aula. Por que você vai faltar aula? Você vai perder a matéria, não tem matéria nova, ontem não deu uma matéria, amanhã não vai dar outra matéria, você precisa manter, né? É isso que é conhecimento. A gente precisa manter uma constância naquilo, a gente precisa aprender, a gente precisa fazer as tarefas, a gente precisa fazer os deveres de casa. E aí Deus falava: não fazem os deveres de casa, não oram, não jejuam. E aí fica difícil quando a gente começa a questionar: por que eu não consigo evoluir? Por que eu não consigo mudar de nível espiritual? Por que uma pessoa que se converteu agora, tem 1 ano, ela já avançou de nível tanto? E eu já estou há 15 anos convertido, 15 anos na mesma igreja, e não mudo, e não melhoro, e não há mudança em mim, não há mudança no meu caráter, não há mudança na minha vida espiritual. Por que será? Será que você tem sido um bom aluno? Você tem se mantido em todas as aulas? Você tem feito as lições de casa? Você tem investido na sua aprendizagem? Será? E aí a gente pergunta. Eu
Em 2015, eu me converti já tem um tempo, mas em 2015, eu estava na minha cozinha e foi um ano que eu tive muitos diagnósticos ruins, muitos mesmo, de mama, de cérebro, de tudo. Tudo deu ruim. E eu pensei assim, caraca, eu vou morrer, porque o médico disse que meu cérebro estava velho, envelhecido, que eu tinha 40 anos, mas tinha um cérebro de 80. O médico falou para mim. Então, eu pensei, meu Deus, a qualquer momento eu posso acordar um dia e não me lembrar de ninguém. Posso ter uma demência, alguma coisa, porque ele disse que eu tenho o cérebro de 80 anos. E aí foi dando um desespero, e aí deu o diagnóstico da mama. Melissa lembra, a gente orou por isso, e Deus reverteu a situação. Mas em 2015 foi um ano que eu dei basta, e Deus falou comigo assim, chega, já chega? Há quanto tempo você vem negligenciando? Essa foi a palavra assim, marcante, que eu não esqueço para 2015. Você vem negligenciando o meu chamado. Há quanto tempo você vem negligenciando o que eu tenho colocado na tua mão? E aí foi uma coisa assim, muito pessoal, muito eu e Deus mesmo. Não tinha ninguém ali, era eu e Deus. E eu comecei a ouvir Deus falar, e Deus falando, e eu falando, meu Deus, não, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E eu havia recebido várias promessas. Você vai ser isso, você vai fazer isso, você vai ser aquilo. E quando aqueles diagnósticos chegaram, eu pensei, eu não vou fazer nada do que me falaram. Todas as promessas não vão se cumprir, porque a gente, quando ouve um diagnóstico, a gente meio que dá uma piradinha. E eu dei uma pirada boa. Mas aí Jesus me resgatou. Então, dali de 2015 para cá, são 3 anos, né? Eu mudei radicalmente tudo. E oração, comecei a orar, porque orar é intimidade com Deus. Você ora e você passa a conhecer esse Deus, né? Porque uma coisa é você me conhecer, você me conhece daqui da igreja, mas você não tem intimidade comigo, você não sabe das coisas que eu gosto, você não sabe o que eu penso. E eu busquei um relacionamento íntimo com Deus em oração, muito. Busquei pessoas que podiam me ajudar com isso. Comecei a investir na palavra, a orar, porque antes eu lia e não entendia nada. Não sou diferente de ninguém. Eu lia e e daí? O que é isso aqui? O que quer dizer isso? Mas eu comecei a buscar entendimento daquilo que Deus queria falar. E entendia que Deus estava falando comigo. E hoje eu presto atenção nos mínimos detalhes, porque Deus fala conosco nos mínimos detalhes. Você pode estar entrando na igreja e uma pessoa falar uma coisa com outra pessoa do lado, mas já pode ser Deus falando com você. Os louvores, você tem que ficar ligado nos louvores, é Deus falando com você. A primeira oração é Deus falando com você. E assim, desde o primeiro momento que você põe os pés na igreja. Mas tem pessoas que ainda não despertaram que você precisa mudar as suas atitudes, mudar o seu jeito de enxergar a igreja. Enquanto nós não mudarmos o nosso jeito, a nossa opinião sobre a igreja, nós não vamos mudar nada na nossa vida espiritual. Porque nós precisamos entender o nosso sacerdócio, entender o que é a igreja, quem é a igreja, somos nós, e o que é o reino de Deus, o que é o reino de Deus, né? Onde eu me encaixo nisso? Porque senão a gente vai ficar vivendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente não vai saber nada, e a gente não vai mudar nada, e a gente vai continuar da mesma maneira, do mesmo jeito, e não havendo mudança em nós.
E sobre o conhecimento, eu queria que vocês lessem Efésios, a carta de Paulo, onde Paulo amava muito aquele povo. Ele tinha tido um relacionamento com aquele povo. E ele manda uma carta da prisão. Eu não ia ler isso tudo não, mas eu vou ler porque depois eu vou falar porque que eu vou ler isso tudo. Efésios 1:15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitou dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Paulo estava preocupado com Éfeso. Ele não estava lá, e ele tinha preocupação que outras doutrinas entrassem ali e corrompesse tudo aquilo ali que já existia. Eles tinham a fé deles, eles criam, e Paulo tinha medo que qualquer outro falso profeta entrasse ali e colocasse ali neles doutrinas do homem e corrompesse ali. Você entende melhor aqui no Efésios 4:13, que ele fala, você não precisa ler não, eu leio para você. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com a astúcia enganam fraudulosamente. Então ele está preocupado ali, e o que ele ora e ele busca é que Éfeso tenha entendimento de quem é Jesus Cristo, que eles compreendam a real propósito de Cristo ali com eles, e que não se deixe corromper. E nós só não seremos corrompidos se nós tivermos entendimento. Quando a gente fala muito isso na escola, na educação, todo projeto que é criado para melhorar o entendimento das crianças, para que ela tenha uma evolução, né, que ela seja pensante, que ela tenha conhecimento próprio do mundo, ele é tirado, esse projeto, porque não há interesse do governo em que as nossas crianças cresçam em conhecimento, entendimento do que é o mundo, de que é a corrupção, de que é o que eles têm feito. Então eles logo iniciam um projeto, alguém inicia um projeto e logo o projeto acaba. Mas por isso, porque não há interesse do mundo em que nós tenhamos entendimento de todas as coisas. Mas Cristo tem entendimento, que nós saibamos quem Ele é, o que Ele quer e o que Ele tem para nós. E nós somos iludidos, nós ficamos iludidos com as coisas do mundo, que, claro, o inimigo das nossas almas, claro, vai nos cegar sempre, para que a gente não venha buscar esse entendimento, para que a gente venha ser sempre
ficar culpando um, culpando o outro, culpando ali, culpando aqui, e não mesmo você perceber que é você que é o grande culpado, que você que não dá esse avante em conhecer o que Cristo quer que você conheça, em avançar onde Cristo quer que você avance. E eu ouvi esses dias que Jesus não era teólogo, Jesus era pedagogo, porque nenhuma oportunidade de ensinar ele perdia, nenhuma. Todas as oportunidades que ele tinha de ensinar aos seus discípulos, ele aproveitava todas. E vamos ler umazinha só. Mateus 21. (21, 18). Ele vai falar da figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. E eu estava lendo sobre essa passagem. Era a última semana de Jesus com os discípulos. E ele, como eu falei, ele não perdia nenhuma oportunidade de ensinar. E aí, quando eu li, eu falei: será que ele não sabia que não tinha fruto na árvore? Ele sabia. Que não tinha figo? Sabia. Ele podia, no meio do caminho, fazer com que, de repente, desse muitos frutos? Podia. Mas ele se aproveitou daquela oportunidade para ensinar os discípulos dele. E não vou entrar aqui no mérito de pregar sobre essa passagem, falando de quem dá fruto, quem não dá fruto, mas só que ele não perdeu nenhuma oportunidade, e a figueira foi uma oportunidade de falar de muitas coisas aqui, que existem pessoas que são só aparência, que ele sabe disso, que aparentemente parece que são santos, aparentemente parece que são grandes coisas, mas que no fundo são secos, não tem frutos nenhum. Mas ele quis ali mexer com a fé dos seus discípulos, ele quis ali ensinar, que eles percebessem tudo ali, que de pequenas coisas se pode ensinar, tirar um proveito, tirar uma lição. E não é diferente conosco. Ele continua nos ensinando, ele continua tendo interesse que a gente aprenda, e por isso que agora qualquer detalhe eu fico ligado para ver se possivelmente algo que ele queira me ensinar, e eu quero aprender com certeza, ou ele quer me alertar, ou ele quer me mostrar para que eu mude, e eu percebo e mudo algumas coisas. Não estou sempre em profundo. Nós só vamos estar aperfeiçoados quando subir, né? Então, todos os dias é um ensinamento. Todos os dias Deus quer que nós o conheçamos. E, como eu falei, o primeiro momento que é a salvação, é fácil você chegar até Ele. Mas depois requer que você renuncie a muitas coisas, que você queira muitas coisas. E se você não renunciar, e se você não mergulhar de cabeça em conhecer esse Deus, você não vai conhecer, infelizmente. Você vai ficar no primeiro momento, você vai
receber a salvação, e você não vai mudar de níveis, como diz a palavra, que chegou aos calcanhares, depois aos joelhos, depois aos lombos, e depois você mergulhou e nadou. Você vai ficar preso, e infelizmente nós temos que lutar o tempo inteiro contra Satanás, que é o prazer dele nos paralisar mesmo, nos impedir que a gente avance. Ele quer que a gente paralise, que a gente fique ali conformado com a vidinha que a gente está levando, com a vida, como eu falei, medíocre que a gente está levando, que a gente não desfrute do melhor dessa terra, que é a intenção de Deus para nós, e a gente não desfruta porque a gente não quer avançar, a gente não quer mudar, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, e sair da zona de conforto dói a beça, mas a gente tem que sair, porque senão a gente não vai avançar. E nessa noite eu queria orar por nós e pedir que a gente possa entender a real vontade de Deus para nós, e que você não espere passar muito tempo e os seus diagnósticos darem todos ruins para você tomar uma decisão, porque eu sinto que eu perdi muito tempo da minha vida, que eu podia ter avançado muito mais, que hoje em 2018 eu poderia ser outra pessoa, em Cristo, não estou falando de mim, mas eu deixei o tempo passar e fui me acomodando com as situações, e fui me acomodando, culpando um, culpando o outro. Porque fulano não vai para a igreja, eu também não vou. Porque meu marido não se converteu, também vou ficar em casa. Porque meu filho não foi para a igreja, eu também não vou. Porque não sei o quê. E eu fui deixando o tempo passar, e o tempo passou muito, e ele não vai voltar atrás. E eu só posso me contentar que Deus, Ele não leva em conta o nosso passado, e eu sei que Ele tem planos comigo, e agora eu não quero mais ficar dormindo e nem esperando receber diagnóstico para escutar Deus falando. Vai continuar do mesmo jeito, vai continuar assim. Então eu oro nessa noite, Deus, para que não somente eu tenha tido esse entendimento, que tenha escutado a Tua voz naquele dia, na cozinha, Deus, em 2015, mas oro para que todos os meus irmãos que aqui estão, Pai, que venceram a carne, que venceram a vontade, o comodismo, a zona de conforto, saíram da zona de conforto, de estar em casa, para estar aqui na Tua casa, para estar ouvindo a Tua palavra, Deus, que o Senhor veio trabalhando em mim há uma semana, Deus, não foi hoje que o Senhor plantou essa palavra, mas o Senhor vem trabalhando em mim com essa palavra, e que bom que eles estão aqui ouvindo, Deus, que cada pessoa que está aqui, que ouviu essa mensagem, Deus, que ouviu essa palavra, Deus, queira mudar, queira buscar o entendimento de quem és Tu, Senhor, quem é o Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para nós, que o Senhor quer que nós avancemos, que nós não fiquemos, Pai, paralisados no mesmo lugar, com as águas no calcanhar, mas que Tu tem vontade